Olá, sou o Reverendo Rovieira, bem-vindo ao canal. Como eu falei no vídeo anterior, nós estamos retornando o canal, né, depois de um período que nós passamos sem gravar vídeos, correto? E o último vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre quem é Jesus, fizemos uma pergunta, né? E aí nós respondemos um pouco no âmbito, quem é Jesus no âmbito da sua divindade, tá ok? E aí nós trabalhamos um pouco, três textos, um texto do livro de Gênesis, né? E depois dois textos do Novo Testamento, trabalhando exatamente essa questão de quem é Jesus, mas no âmbito da sua divindade. E eu falei que realmente nós temos aí muitos textos relacionados a isso, né? Mas para os vídeos não ficarem tão longos, a gente acaba fazendo assim, trabalhando com quantidade de textos menores, mas os textos realmente eles dão uma informação bacana sobre quem é Jesus relacionado à sua divindade. Hoje nós estaremos falando sobre Jesus, mas assim no âmbito assim do Messias, né? O Messias escolhido, chamado para ser o Messias. E aí nós escolhemos um texto também do livro de Gênesis, capítulo 49, do versículo 8 até o versículo 12. Não é comum as pessoas usarem esse texto para falar sobre o Messias que viria, ok? Mas esse texto, assim, por ser um texto bem antigo, Moisés escreveu em torno de a partir de 1400 anos antes de Cristo, né? Talvez um pouco mais. E aí nós percebemos que esse texto ele dá uma descrição bacana. Então essa descrição que o texto dá para a gente traz bastante informação e é um texto de certa forma profético, apontando para o Messias que viria, ok? E aí traz três aspectos bem importantes. Ele fala sobre Jesus como aquele que vai consumar todas as coisas, sobre Jesus como rei, né, consumador de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. Ele fala de Jesus como aquele que é o humilde, sofredor, e fala de Jesus como aquele que nasceu de mulher. Interessante esse texto, né? O texto de Gênesis. Aí você fala assim, poxa, mas esse texto tem toda essa informação? Tem toda essa informação, por incrível que pareça. É o versículo 8 até o versículo 12. E esse texto é interessante que, vamos lembrar dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Não é isso mesmo? Abraão, Isaac e Jacó. E aqui, esse texto aqui foi quando Jacó, o terceiro patriarca, chamou seus filhos para poder dar bênção a cada um deles. E é interessante que pouco tempo, né, pouco antes dele falecer, né, Deus recolher, ele dá a bênção aos seus filhos, né, que se tornariam as tribos de Israel depois, né, os filhos de Jacó. E é interessante que quando ele dá essa bênção para Judá, é uma bênção que de certa forma é profética. E nós vamos trabalhar exatamente essa questão dessa bênção de Jacó, né, para a tribo, para Judá, seu filho, que na verdade é a tribo de Judá, onde Jesus ele nasceu, né? Então apontando para Jesus, ok? Então, dadas essas informações, então vamos agora entrar no texto, né? Vamos entrar no texto. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ficar mais fácil, em vez de eu ler o texto completo, eu vou ler o versículo, né? A partir do versículo 8, tá? E ler o versículo 9, 10 e o 12. Mas antes de ler o livro, ler o texto em português, eu queria mostrar, na verdade, esse texto em hebraico, né? Eu estou com a Bíblia em hebraico aqui, em minhas mãos. Eu queria mostrar esse texto em hebraico. Vamos lá. Caso tenha algum judeu, alguém que conheça a língua, conheça exatamente o hebraico, para identificar exatamente, está aqui, ó, esses dois dedos meus aqui apontando para o texto em hebraico, tá ok? Então, é o primeiro livro do Pentateuco, são os 5 livros do Pentateuco que tem. Então, o primeiro livro registra exatamente a ideia do Messias que viria. E a partir daqui é interessante que a lei, né, e também os profetas, eles, na verdade, eles falaram exatamente dentro desse contexto aqui. É interessante que você pega o profeta Isaías, por exemplo. O profeta Isaías, ele fala do menino que iria nascer, né, e que a virgem conceberia, né, um filho. Ele fala na verdade, do servo sofredor, mas Isaías também fala sobre a questão de que ele também governaria sobre todos os povos, né? Viria, no final do livro de Isaías, fala sobre a questão do momento final, da redenção final, né?
Então, basicamente, a lei e os profetas, elas apontam para Jesus, e eu peguei esse texto aqui porque é um texto primórdio, né? É o primeiro livro da Bíblia, e aí você, esse aqui aponta para Jesus, eu acho que é bacana nós trabalharmos essa questão aqui. Ok? Então vamos ao texto então? Vamos lá, vamos ao texto. Eu vou dividir em 3 partes o texto aqui para nós ficarmos entender melhor. A primeira parte, a construção hebraica é interessante. Ele coloca aqui Jesus como um rei, né? O rei, né? Como Senhor, como rei, consumador de todas as coisas. Depois ele coloca como um servo sofredor, humilde, né, que morreu na cruz, e depois ele coloca como ele nasceu, né, e como criança. Então a construção hebraica aqui desse texto está ao contrário, ok? Mas é questão de nós lermos e entendermos que exatamente a informação que está sendo dada aqui é exatamente essa aqui. Então vamos começar de acordo com o texto está exposto, tá ok? Vamos lá, a partir do versículo 8, Gênesis 49, e versículo 8, ele diz o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Os teus irmãos te louvarão, né? A ideia de que é adoração mesmo, aqui é adoração, né? Que no futuro realmente isso acontecerá. Os inimigos realmente do Senhor estarão debaixo do poder de Jesus, né? Os inimigos no futuro. E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. É interessante que se nós olharmos para essa questão aqui, nós vamos perceber o seguinte, que Israel, né, foi dominada, né, assim, em termos de governamentalmente falando, quando ele começou o reinado, a tribo de Judá é a tribo que começou a governar Israel, ok? Então isso aí tá bem claro para nós, a história mostra aí o livro dos reis, colocando a descendência de Judá como aqueles que foram realmente governaram Israel, ok? Então, beleza, né? A partir desse governo de Israel, de Davi, né? A partir do governo de Davi. Então, vamos lá. O versículo 9 fala, Judá é leãozinho, da presa subsiste, meu filho em curva se deita, como leão e como leoa, quem o despertará? Então, apontando exatamente para a questão de que Judá é leão, leãozinho, quem despertará? No Oriente Médio Antigo, né, era comum colocar exatamente a figura de um leão como a ideia para expressar, né, o reinado. Então, que é a ideia do reinado, né, então é comum isso no Oriente Médio Antigo, né, a ideia de que quem governava é como se fosse um leão, né, como se fosse um leão. Então, essa expressão aqui combina exatamente com a expressão do Oriente Médio Antigo, ok? O versículo 10 fala da seguinte jeito: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. São 4 informações importantes. Vamos lá. Primeira informação: o cetro não se arredará de Judá. Quando nós pensamos em cetro, né? Cetro é a ideia de quem governa, né? No Oriente Médio Antigo, sentava numa cadeira, o cetro, né? É um bastão que ficava nas suas mãos, e aí ele governava a nação ou as nações que estavam debaixo do seu poder. E esse cetro não sairá dos seus pés, a ideia de que seria de posteridade, né? Continuidade, ok? Outro ponto importante é que até que venha Siló. Siló era um local onde, num período dos juízes, vamos lembrar aqui, bem bacana aqui para a gente lembrar, o período dos juízes, a arca ficou lá naquele período, né? E também era um local onde se fazia as festas, lugar de alegria e tal. Mas não é essa questão aqui, tá? Não é isso. Os pais da igreja, quando pensavam nessa ideia de Siló, até que venha Siló, até que venha o reino, né? O reino eterno. Essa ideia que é colocada aqui, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Aí dá a sequência bacana. A sequência fica bem bacana. Aí ele obedecerão os povos, apontando para o Messias que viria no futuro e ia dominar sobre todas as nações. Então, o que esse texto coloca para nós aqui do versículo 8 até o versículo 10, colocando Jesus como rei,
né, como rei supremo da tribo de Judá. E é interessante que Apocalipse 5:5, João fala que ele é leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Então, exatamente a raiz de Davi, quer dizer, Davi que começou o reino, Jesus, né, é o último rei, né, na verdade o rei supremo sobre todas as coisas. Beleza? Então tá bem costuradinha essa questão aqui, de acordo com os textos bíblicos. Ok? Então, a segunda parte fala agora, na verdade, de um rei que ele veio, né, mas assim, veio no momento que ele veio em carne, né, no momento que ele veio de forma, ele veio, né, e aí ele veio de forma humilde para estar com as pessoas. Isso é bacana, esse texto aqui, vem falando que ele veio de forma humilde. E ele fala o seguinte: ele amarrará o seu jumento, a vide, e o filho da jumenta, a videira excelente. Lavará suas vestes e a sua capa em sangue de uva. Também tem algumas informações aqui. Vamos por partes aqui. Quando fala que ele amarrará a sua jumenta, a jumentinho, a vide, e o filho da jumenta, nós observamos quando Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, lembra disso, dos textos? Está em Mateus capítulo 21, do versículo 1 a 11, está em Marcos 11, de 1 a 14, está em Lucas capítulo 19, 28 a 40, e está em João também, do versículo 12, capítulo 12, de 12 a 19. Interessante que os 4 evangelhos, eles registraram exatamente essa questão que está escrito aqui no livro de Gênesis, que foi escrito há 1400 anos antes de Cristo. Legal isso, né? Então, ele lavará, ele amarrará o seu jumento, a vide, e o filho da jumentinha. Então, mostrando que realmente Jesus seria um rei humilde. Quando Jesus entrou em Jerusalém, né, ele foi aclamado naquele momento ali, ele entrou montado no jumentinho, e aí ele mostrando que ele é um rei, mas um rei humilde, um rei diferente. E as pessoas que ele curou, as pessoas que ele pôde trazer algum benefício, que ele cuidou naquele momento, as pessoas elas estavam junto com ele, com Jesus naquele momento, na entrada triunfal. E é interessante que as pessoas clamavam ele como um rei realmente, um rei humilde, né, que veio montado num jumentinho. Em vez de Jesus vir com carros, né, com cavalos, com tropas, né, ele veio exatamente no meio do povo, era totalmente diferente daquilo que realmente poderia pensar como um rei, né, daquele período do Oriente, não é verdade? Então Jesus veio de forma humilde, né, no meio das pessoas. Então, o texto aqui, 1400 a.C., vem falando exatamente sobre essa questão. E a segunda parte do texto fala que a videira mais excelente lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Interessante, ele lavará suas vestes com vinho, a sua capa em sangue de uva. Interessante. Aqui nós podemos perceber que quando houve aí o momento da ceia, que Jesus chamou o discípulo para que houvesse a ceia, né? E o momento da Páscoa, e aí ele foi comemorar a Páscoa, e ele comemorou a Páscoa da seguinte forma: ele pegou o pão e o vinho, né? O pão, ele falou que significava o corpo dele que seria imolado na cruz do Calvário, e quando ele pega o vinho, ele fala que seria o sangue dele derramado, o sangue da nova aliança, que seria derramado em favor de muitos. E é interessante que ele pega o vinho exatamente para representar o sangue. E aí, nós lemos o texto aqui, 1400 anos antes de Cristo, né, antes dele fazer esse ritual, né, Moisés registra esse fato aqui para nós. Interessante, bem interessante. E aí nós percebemos o seguinte, que outro ponto importante, que ele lavará sua capa em sangue de uvas, apontando realmente que ele foi crucificado. Então, antes da sua crucificação, Jesus ele comemora a Páscoa apontando de que ele seria crucificado. Ele morreria por nós na cruz do Calvário, que ele derramaria o sangue por mim e por você. E aqui está escrito aqui no livro de Gênesis, apontando para que Jesus morreria na cruz por cada um de nós, por cada um. Seja grego, judeu, qualquer nação, né? E Jesus estaria morrendo por nós na cruz do Calvário. É o Mashiach, o Messias escolhido, né? É o Messias escolhido. Ok? E a última parte aqui do texto, que os teus olhos serão cintilantes de vinho, ele cumpriu cabalmente, né? Foco, ele cumpriu.
e ele foi até morte de cruz. E a última parte, como eu falei, a construção em hebraico, ela traz essa questão aqui para nós, os dentes brancos de leite. Né? Dentes brancos de leite é quem? Uma criança que amamenta, né? A ideia é apontando para a criança que estava amamentando. Então Jesus, ele nasceu de mulher, ele veio de forma frágil realmente, e aí ele cresceu, ele andou no meio das pessoas, ele cuidou das pessoas, e aí Jesus, ele morreu, né? Foi crucificado por nós, e aí ele foi assunto aos céus, e aí ele está sentado à destra de Deus e voltará um dia para julgar todas as nações. Interessante que o livro de Apocalipse, ele aponta que, João fala da seguinte forma, que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que os povos, os reis da terra, os grandes, os poderosos lamentarão, né? E esconderão da face do Cordeiro, porque da ira do Cordeiro, né? Porque, na verdade, no dia que Jesus voltar, aí sim vai ser o momento que Jesus virá em glória, né, com muito poder e muita glória, e os povos lamentarão. Hoje, na verdade, nós estamos como igreja vivendo o tempo da graça, da misericórdia. Então ele chama a cada um a buscar a presença dele, a ser filho dele, e exatamente isso. Mas lá no futuro, né, quando ele voltar, e não voltará como cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e aí tem poder sobre todas as nações. Estabelecerá sobre todas as coisas, sobre toda a criação, ok? Então, amados, Jesus como Messias, né, que veio para o judeu e veio para todos, Mas nós, raça humana, o judeu rejeitou, e aí automaticamente muitos depois acabaram aceitando. Eu lembro que, se nós pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, né, que era judeu, pregou, né, e aí aquela pregação de Pedro foi interessante, que Pedro falou o seguinte, que as pessoas falaram assim, vocês crucificaram Cristo, o Messias, né? Aí as pessoas ficaram meio desesperadas, mas o que faremos nós então? Aí Pedro falou assim, arrependei-vos, né, cada um, e creia no Evangelho, seja batizado em nome de Jesus e tal. E aquele dia foi quase 3.000 pessoas batizadas, e entenderam que Jesus era o Messias, que morreu na cruz por nós, para pagar os nossos pecados. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que você não temos condições alguma de realmente quitar a nossa dívida, né? A nossa dívida que nós temos, essa dívida que realmente foi adquirida lá no passado por Adão e Eva, onde se estendeu sobre toda a raça humana. Federativamente, Adão e Eva estavam representando toda a raça humana, e aí Deus trouxe a solução para cada um de nós, que é Jesus como o único suficiente Salvador. E hoje é o dia que nós conhecemos a Jesus e buscarmos a sua presença. Eu te desafio a buscar o Evangelho, a ler os Evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, a estar comigo nessa caminhada desses textos e para conhecer quem é Jesus, né, exatamente isso, para entender realmente o que Jesus veio fazer por cada um de nós. Tá joia? O próximo vídeo eu vou falar sobre Jesus, a humanidade de Jesus, mas eu queria deixar já uma curiosidade, né, para você que está me assistindo, né, que uma curiosidade para que possa pensar no próximo vídeo. É interessante que quando Jesus ele veio, né, e começou o seu ministério, ele, quando escolheu os seus discípulos, ele não escolheu pessoas, líderes religiosos, não escolheu aquela liderança daquele momento, não escolheu. Ele não escolheu liderança política daquele momento, ele foi por meio das pessoas e ele escolheu pessoas de forma periférica. Interessante isso, né? E aí nós percebemos que Jesus ele fez isso, ele fez exatamente isso. E porque sabia que aquela questão religiosa daquele momento estava muito complicado, né? Muito complicado. E por isso que ele foi crucificado exatamente por religiosos e governantes naquele momento, porque realmente estava muito complicado naquele momento. Nós vamos trabalhar a humanidade de Cristo e vamos falar um pouco sobre isso também. Tá joia? Obrigado por você ter ficado comigo até o final. Eu peço assim, a gentileza que você compartilhar esse vídeo, dê um joinha, que é muito importante para a plataforma, e me acompanhe nessa série que nós vamos fazer sobre quem é Jesus. Esse é o segundo vídeo sobre quem é Jesus. Farei o terceiro vídeo de quem é Jesus. E farei possivelmente talvez o quarto. Se eu não conseguir fechar no terceiro, a gente faz o quarto vídeo de quem é Jesus. E aí nós aí vamos trabalhar alguns textos, né, relacionados a isso. Outra coisa importante. A ideia de trabalhar quem é Jesus só dentro do texto bíblico, tá ok, amados? A ideia Calvino sempre falava o seguinte, quando a Bíblia fala, eu falo, quando a Bíblia se cala, eu me calo. Então, a ideia é ficar nos textos, ok?
A ideia é ficar dentro dos textos e eu creio que é um exercício mais fácil e de melhor compreensão, porque a palavra ela é bem suficiente mesmo, ela é bem suficiente. O texto, na verdade, do cânon bíblico, né, desde Gênesis até Apocalipse, nós percebemos que existe uma sincronia muito grande. Não uma anacronia, mas uma sincronia muito grande. Então, por isso que é fácil nós pensarmos num texto, interligar um texto com o outro, porque exatamente existe essa sincronia, porque embora seja um livro escrito assim manualmente por muitas pessoas, muitos homens, né? Mas o autor desse livro é um homem só, né? Na verdade, é uma pessoa só, é a pessoa do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso aí. A Trindade Suprema, Excelsa, ela deixou essas informações importantes em nossas mãos. Tá joia? Então tá joia. Então é isso aí. Peço que você faça isso, né? Me ajude aí nessa questão da divulgação do vídeo, né? E seja alguém que possa estar fazendo isso, divulgando. E me espera aí no próximo vídeo. Tá ok? Deus abençoe e tenha uma boa semana na presença do Senhor. Deus abençoe.